Olá, boa tarde. Meu nome é Hilary Ramos. Eu sou estudante do curso de Oceanografia e faço parte também do grupo de pesquisa de biotecnologia LAPAG. Sou estudante de iniciação científica e hoje eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, um pouco do meu trabalho. Esse trabalho consiste na caracterização de sedimentos de manguezais contaminados por petróleo e poluentes emergentes. Os meus orientadores são Olívia Oliveira e Ícaro Moreira e minha tutora Luísa Siqueira. Eu vou iniciar falando um pouco do que são manguezais, suas características e suas importâncias. Os manguezais, eles são áreas costeiras, localizadas em áreas de transição entre terra e mar, e eles têm uma característica específica que é a sua vegetação, que tem essas raízes que não são bem raízes, são uma extensão do caule, que são adaptações para aguentar a salinidade e a variação de maré. E por que os manguezais são importantes? Os manguezais são importantes pela a proteção da linha da costa, abrigo da fauna residente migratória, também fonte de proteína, de renda, segurança alimentar e também promove o ecoturismo sustentável. Eu preciso dar voltar aqui e falar dos tipos de contaminantes que são encontrados normalmente nos manguezais. Há 5, na verdade, categorias de contaminantes relatadas na literatura, mas aqui eu só vou falar 4, que são os microplásticos, os HPAs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, poluentes orgânicos persistentes e os produtos fármacos e de higiene pessoal. Vale ressaltar que os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também são poluentes orgânicos persistentes. Os poluentes orgânicos persistentes são tipos de poluentes que eles têm um ciclo de vida longo no sedimento, ar, terra, enfim. E também são derivados do petróleo, e o hidrocarboneto policíclico aromático também é derivado do petróleo. Porque são várias... Falar um pouco sobre os HPAs. Os HPAs, eles são encontrados normalmente, naturalmente, no carvão e no petróleo e na gasolina. Também pode ser considerado o pirogênico, que é a combustão incompleta da matéria orgânica, e petrogênio, vindo do petróleo. E existem 16 HPAs prioritários, definido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos pela sua capacidade cancerígenas e mutagênicas. Os HPAs, normalmente, os que têm de 1 a 3 anéis de benzeno, eles são encontrados normalmente na atmosfera, e os que têm mais de 3 são encontrados juntos a material particulado. Eu vou falar, os microplásticos, eles são definidos como partículas menores que 5 micrômetros, e eles são classificados como primários, que são aqueles que normalmente, por exemplo, creme esfoliante. Os cremes esfoliantes são as esferas dos cremes esfoliantes, são feitos propositalmente. São microplásticos feitos propositalmente, são denominados como primários. E os secundários são fragmentos de outros plásticos maiores. Os tipos de plástico que a gente pode encontrar pode ser o polietileno, o PET, poliestireno, polipropileno, que é a corda, por exemplo, e o PVC, Eles são encontrados normalmente no sistema de manguezal em fragmentos, esferas, espumas, e eles variam de densidade. Os microplásticos de maior densidade são sedimentados no fundo, e os com mais leves, eles flutuam na coluna d'água. Vale falar também sobre a interação dos microplásticos com outros poluentes. Os microplásticos, quando eles chegam no meio ambiente,
acontece que ele pode acontecer, ele vê vários outros contaminantes, várias substâncias ali, e pode acontecer de rolar uma absorção e uma adsorção. A absorção é quando, por exemplo, um microplástico encontra com um outro contaminante, que é os fármacos. Eu coloquei aqui o paracetamol. E aí eles acabam se modificando a estrutura química um do outro e acaba virando um composto de microplástico e paracetamol. Já a dissorção, o paracetamol, por exemplo, né, ele vai se ligar apenas na camada superficial do microplástico. E nisso, esse microplástico pode levar compostos a lugares que antes, talvez, esses compostos não chegariam, normalmente, né? Como, por exemplo, o interno de uma planta, até em nós mesmos, né? Tem muita pesquisa sobre microplástico encontrado no pulmão, por exemplo. Aqui eu fiz um esqueminha de como esses contaminantes podem chegar nesses ecossistemas. Por exemplo, a liberação de gases na atmosfera pode liberar HPAs, como eu falei, os poluentes orgânicos persistentes das cidades, porque como os manguezais localizados em áreas de transição entre terra e mar, ele acaba sendo o destino final desses contaminantes. Escoamento doméstico, industrial, pode liberar microplástico, HPAs, os POPs, a pesca e o derramamento de petróleo. Então, tudo isso influencia na chegada e na retenção desses contaminantes no ecossistema de manguezal. Tá, então vou recapitular aqui. Ai, meu Deus. O porquê o manguezal é o destino final desses contaminantes, principalmente pela sua localização, a textura do sedimento, que normalmente é silt e argila, o pH, fluxo de maré, salinidade, comunidade microbiana e os exudatos radiculares, que são essas extensões do caule. Tá. Tá, a partir daí a gente precisa de estratégias para remediar ou conter esses tipos de contaminantes, né? E é aí que entra o meu trabalho. Eu vou estudar, basicamente, usando a fitorremediação. A fitorremediação é uma técnica com o uso de plantas associadas a micro-organismos para conter ou eliminar os contaminantes. Aqui, o nome disso aqui acabei esquecendo o nome. Mas essas cubas de vidro, aqui tem uma membrana de tecido, e aqui é plantado as plantas de manguezais, porque a gente vai usar plantas do próprio ecossistema, ou seja, plantas de mangue. Vai ser plantado aqui, essa mangueira vai levar água para simbolizar, né, o fluxo de maré, a salinidade vai encher e subir como se fosse uma maré cheia e baixa. Isso monitorado, tudo certinho. Depois disso, eu vou fazer a purificação, é feita a purificação para ver se tá funcionando, né? E aí durante 3 a 6 meses, depende do desenvolvimento da planta. E eu trouxe aqui estudos que comprovam a eficiência da fitorremediação. É uma técnica sustentável e de baixo custo. Então, é um tipo de estratégia de remediação muito importante e legal para a comunidade no geral. Eu trouxe aqui o trabalho de Moreira, 2011, que ele usou o mangue vermelho para remover HPAs. Ele teve uma redução significativa de 87%. Esse é o trabalho do meu orientador. Eu trouxe também o trabalho de Xuen, em 2022, e o de Shen, em 2021, que eles usaram gramas de pântano para a remoção de microplásticos, e as plantas ajudaram na formação de biofilmes, aumentando a sedimentação do microplástico, fazendo com que ele fique retido no fundo
Eu esqueci o nome. No substrato? Isso, mas o nome do negócio eu esqueci. Mas são zonas úmidas artificiais. Aqui é o trabalho, né, esse trabalho que eu trouxe. E aqui eles fizeram fluxos horizontais sem a planta e fluxos superficiais. Esses são superficiais e esses são subterrâneos sem a planta. Depois eles fizeram com a planta. Sem a planta eles tiveram a remoção de 81% do microplástico. Já com a planta tiveram a remoção de 100%. Ou seja, a planta ajudou muito nessa remoção. A planta ajudou muito nessa remoção, né? Então, aqui a gente vê a importância das plantas nesse processo de remoção e retenção dos contaminantes no geral. E a partir daí, o meu trabalho é um trabalho inicial ainda. Eu estou iniciando, estou fazendo testes. E o que se pode ver até aqui é que ainda faltam trabalhos sobre microplásticos e produtos fármacos de higiene pessoal e o que eles podem causar no ecossistema de manguezal. E eles precisam ser ampliados. Ai, meu Deus. E a partir daí eu vou desenvolver meu trabalho e talvez essa vai ser o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. E é isso. Agradecimentos. É isso.